Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, vamos dar continuidade à série Maturidade Espiritual. Série esta que o nosso pastor, nosso querido pastor Gilberto, começou na semana passada e vamos dar continuidade a ela nesse domingo e nos próximos domingos. E eu quero pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias no texto que se encontra, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao versículo número 21. É a continuação do texto da mensagem da semana passada, e vamos ver o que o Senhor tem a nos falar através das Sagradas Escrituras, em relação a esse tema que é tão importante, sobre maturidade espiritual. Algo que ocorreu com o servo do Senhor, chamado Pedro, e que tem muito a nos ensinar esta noite. Diz o seguinte, a palavra de Deus: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com esta lembrança. Certos de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, somos gratos pela oportunidade que o Senhor dá ao teu povo de se reunir para poder celebrar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, porque em todas as partes deste culto celebrado, Pai amado, a Ti, entendemos que estamos aqui para prestar-te culto, para poder oferecer os nossos louvores, as nossas orações e estar atentos à Tua voz. E peço, Pai, que nesse instante o Senhor possa falar através da Tua palavra conosco. Que o Senhor venha falar ao profundo de nossos corações os ensinamentos necessários para vivermos neste mundo, com a finalidade de buscarmos esse amadurecimento espiritual em nossas vidas, assim como o Senhor fizeste na vida do teu servo Pedro. Seja conosco, ó Pai, fale aos nossos corações. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Uma das situações mais nostálgicas da nossa vida é quando nos deparamos com um álbum de fotografia. Claro que esse termo álbum de fotografia não se existe muito mais hoje, por conta das mídias e dos equipamentos eletrônicos que temos. A gente não guarda mais álbuns de fotografia em casa, é só nós abrirmos os nossos celulares e olharmos algumas fotos que identificamos ali no nosso celular, fotos que foram tiradas em um passado remoto, outras mais recentes, mas uma das coisas que mais me fascina ao olhar essas fotos é exatamente como as coisas mudam ao longo do tempo. Quando nós olhamos algumas fotos antigas, percebemos que as coisas mudaram à nossa volta. Nós mesmos mudamos. A nossa aparência, a nossa forma de vestir, o mundo que está à nossa volta também muda. As situações mudaram. E isso nos remete a uma situação de que, de fato, a vida continua e a vida é transitória. A vida passa rápido. Às vezes a gente nem percebe, mas as coisas passam muito rápido pela nossa vida. E quando nós fazemos uma comparação daquelas fotos do passado com o nosso eu hoje, vemos o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos através das circunstâncias boas ou circunstâncias ruins. Foram moldando o nosso caráter ao longo da história, a ponto de, quando nós paramos para refletir essas situações, verificamos o quanto de fato a nossa vida mudou. Algumas para melhor, outras para pior, infelizmente. Eu creio, irmãos, que se tivéssemos a oportunidade de tirar uma foto do apóstolo Pedro, quando nós olhamos ele desde o momento da sua carreira cristã, quando ele foi chamado para ser pescador de homens pelo nosso Senhor Jesus, naquele momento, nos evangelhos, para os escritos da sua carta, em 2 Pedro, parece até que são dois Pedros diferentes, completamente diferentes. E a gente olha pela trajetória de Pedro, a sua impulsividade. Ele sempre é o primeiro a falar, ele é sempre o primeiro a perguntar algo ao Senhor Jesus, ele é sempre a se colocar em primeiro para fazer as coisas, como por exemplo, na situação em que Jesus aparece para os seus discípulos no meio do mar, e aí os discípulos estão ali com medo, temendo aquela situação, acham que até é um fantasma, e Jesus de longe fala: não temas, sou eu. E aí Pedro, o primeiro a levantar: se realmente tu és Jesus, faça com que eu saia daqui e vá até aí. E Jesus fala: vem. Ele se levanta, começa a andar por sobre as águas, e de repente ele começa a ver o vento, e ele começa a ficar com medo, ele começa a afundar e pede socorro ao Senhor Jesus. Jesus pega, levanta as mãos, sacode ele, traz ele para o barco e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse mesmo Pedro, quando o Senhor Jesus chega a ele e fala: está chegando o meu tempo, vou morrer e vou ressuscitar. E Pedro chega para ele: Senhor, não fales isso. Começa a querer exortar o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor chega ali para Pedro e fala: arreda, Satanás. Não porque ele estava possuído por Satanás, mas porque havia entrado em sua mente, em seu coração, um sentimento de incredulidade. Esse mesmo Pedro, que de repente estava ali com Jesus andando, e Jesus mais uma vez falando sobre a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição, ele fala: não, Senhor, mesmo que o Senhor seja pedra de tropeço para muitos, para mim o Senhor não é. E o Senhor Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galho cante 2 vezes, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E ele fala: de forma alguma, nem que eu tenha que morrer junto contigo,
jamais vou negá-lo. E o que acontece? Ele nega a Cristo por 3 vezes. Esse era o Pedro dos evangelhos. E depois nós vemos como Deus foi trabalhando na vida de Pedro, foi mudando a vida de Pedro de tal forma que já no próprio livro dos Atos nós vemos ali Deus usando Pedro para pregar aos gentios. Nós vemos ali a ação do Espírito Santo transformando a Pedro. E agora encontramos nessas 2 últimas cartas dele uma pessoa completamente transformada, possivelmente no final da sua vida, já esperando a sua morte. Essa segunda carta foi escrita, meus irmãos, para combater os falsos ensinamentos, os falsos mestres, os falsos profetas daquela época. E Pedro estava preocupado com aqueles irmãos que haviam aceitado a palavra de Cristo, haviam ouvido a palavra de Cristo. Ele estava preocupado em que essas mensagens pudessem ficar na sua mente, em seu coração, e que eles não fossem levados por nenhum vento de doutrina. Pedro estava preocupado no final da sua vida, mesmo esperando a morte, que aquela mensagem se perpetuasse nos corações daqueles ouvintes. E assim demonstrando o quanto de fato Deus trabalhou em sua vida e o quanto ele adquiriu maturidade ao longo do tempo. Continuando, irmãos, com esse tema de maturidade espiritual, nós vemos, em primeiro lugar, maturidade na necessidade de ensinar e aprender através da repetição. Olha só que interessante que o apóstolo Pedro fala no versículo 12: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco em nela confirmados. Por essa razão, foi aquilo que foi pregado na semana passada, e você já deve ter se lembrado da preocupação que Pedro tinha em relação ao crescimento espiritual daqueles homens que haviam acatado a palavra de Deus. Assim como uma criança recebendo o leite materno, se amamentando, podendo crescer espiritualmente, ele estava preocupado, e essa preocupação dele, por esta razão, ele vai lá e ele continua a pregar a palavra. Ele fala: sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Em lembrar constantemente, a repetição, meu querido irmão, é uma das práticas pedagógicas mais eficazes do aprendizado. Pedro não estava preocupado em ensinar coisas novas. Pedro não estava preocupado em trazer algo grandioso. Ele estava preocupado em reavivar a memória de seus leitores, reavivar a mensagem de Cristo no coração daqueles que haviam recebido a Cristo de fato e de verdade. Eu tive a oportunidade de compartilhar essa manhã com meus irmãos na classe da escola dominical. Quem tem preocupação em trazer mensagens novas, trazer fábulas engenhosas, coisas magníficas, são os falsos mestres, são os falsos profetas. Porque a mensagem de Deus, ela não muda, é sempre a mesma, e é necessário repetir, é necessário trazer à memória esses ensinamentos. E isso é bastante interessante, porque isso ocorreu com o próprio Pedro. No Evangelho de João, capítulo 21, nós temos o relato de que Jesus aparece ali aos seus discípulos. E de repente, com aquela situação que eles estavam ali, tinham tentado pescar a noite toda e não conseguiram pescar nada. Aparece um homem e eles não identificam que é Cristo no primeiro momento, e falam: joga a rede. Jogaram a rede, pescaram, e aí João, o homem amado de Cristo, ele fala o seguinte: é o Senhor. E Pedro vai lá, se veste, sai nadando, vai atrás de Jesus, por encontrar Jesus ressuscitado. Nosso Senhor vive, que maravilha! Mas aí o Senhor Jesus, num dado momento, traz Pedro à parte e faz 3 perguntas iguais,
3 perguntas iguais. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus fala: Pedro, tu me amas? E aí ele se entristece, exatamente porque talvez nesse momento ele se lembrou das 3 vezes que ele negou a Cristo. Quando ele foi perguntado lá: você é um daqueles que andam com Jesus? E Jesus já havia falado para ele que ele iria negar a Cristo. E aí ele fala: tu sabes todas as coisas. E Jesus mais uma vez fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Não é uma repetição? É uma repetição. Pedro já tinha sentido isso na pele, que da mesma forma como ele foi ensinado através de repetição, ele também tinha que repetir. Por isso, irmãos, nós não precisamos trazer coisas novas, mirabolantes, como muitos falsos profetas trazem hoje em dia, porque a mensagem de Deus ela não muda. O problema é que muitos não aguentam ouvir a mesma coisa sempre. Só que essa é uma prática que o Senhor que usa em nossas vidas para aprendermos dele, a repetição. Aliás, a questão de repetir é para que nós possamos lembrar, e essa é uma função também do Espírito Santo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 e 26, diz o seguinte: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Senhor nos ensina? Ensina. Ele repete? Repete. Nós precisamos aprender a ouvir a repetição do Senhor. Porque se Ele está repetindo, é porque Ele está fazendo com que nós temos que lembrar dos teus ensinamentos. Temos que lembrar dos ensinamentos do Senhor. Hoje em dia, as pessoas não aguentam ouvir mais a sã doutrina, porque a sã doutrina parece ser chata, né? Então quero ouvir coisas novas. Por isso tem surgido tanta gente pregando aí, tanta asneira, tanta besteira, interpretando a palavra de Deus como quer. E as pessoas vão: olha que coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto isso na palavra de Deus. Claro, porque nunca teve mesmo na palavra de Deus. São fábulas inventadas. O básico que o Senhor nos dá já é o suficiente, irmãos. E Pedro tinha essa noção, e por isso que ele repetia. Ele tinha a noção que aquilo que ele estava falando não era nada além do que ele já havia falado diversas vezes com aqueles irmãos que ouviram a palavra de Deus e entregaram suas vidas a Jesus. Porque é a verdade. Mas olha que interessante, no versículo 13, ele diz assim: também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Pedro sabe que apesar da sua vida terrena estar chegando ao fim, a sua carta será uma lembrança constante aos seus ouvintes. E isso nos remete ao segundo ponto aqui do nosso texto, da maturidade de Pedro. A maturidade é demonstrada através da consciência da transitoriedade da vida. Transitoriedade da vida. Olha o termo que ele usa, tabernáculo, né? E se você parar para pensar, nós lemos um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. E ali fala também, um texto que é do apóstolo Paulo, mas ele fala da nossa vida como um tabernáculo. E a ideia de ele trazer do tabernáculo, ela quer a ideia exatamente do passado.
O tabernáculo ele era levantado nos momentos que o povo estava peregrinando pelo deserto. O povo de Deus era um povo nômade no deserto. Quando a nuvem andava, o povo tinha que desmontar as suas tendas, levantar o acampamento e ir embora, seguindo a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam, armavam as tendas, armavam o tabernáculo, e lá se encontrava a arca do Senhor, a arca da aliança. Todas as coisas estavam ali, era o local santo, local onde o Senhor estava no meio do seu povo. Mas o tabernáculo era transitório, e ele usa essa figura de linguagem exatamente para expressar essa transitoriedade da nossa vida. Hoje estamos aqui, e amanhã quem sabe, nós não sabemos. E o interessante é que ele usa esta palavra em referência exatamente ao que o Senhor Jesus havia predito na sua vida. Olha o que diz no versículo 14, ele fala assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo revelou. Quando aconteceu isso? Eu te falo, exatamente após aquele episódio, onde o Senhor Jesus encontra com seus discípulos e faz as 3 perguntas a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, ou pastorei as minhas ovelhas. Eu te chamei para ser pescador de homens. E lá no versículo 18, João capítulo 21, versículo 18 e versículo 19, Jesus fala o que iria acontecer com Pedro. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sabe, Pedro, você, quando era mais moço, fazia o que você queria, mas quando você for mais velho, já não vai ser mais dessa forma. Você vai para lugares que você não quer. E com certeza, você será um mártir do meu povo. E foi o que aconteceu com ele. Então, você ainda quer me seguir? E Pedro tem uma mudança completa de vida e realmente segue a Cristo Jesus. Agora se faz valer aquilo que ele falou antes de negar a Cristo: não negarei, nem mesmo se eu morrer junto contigo. Agora sim, ele entende que seguir a Cristo é ir até as últimas consequências. Pedro tinha consciência de que, como apóstolo e pregador da palavra de Deus, ele entendia que a sua vida neste mundo era limitada. Ele entendia que o pregador pode morrer, mas a palavra nunca morreria, sempre continuaria viva. Olha o que ele diz no versículo 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vou me esforçar porque aquilo que eu vou deixar como legado neste mundo vai continuar abençoando vidas, porque a pregação da palavra, eu como pregador posso morrer a qualquer momento, mas a palavra sempre continuará viva. Essa era a certeza que Pedro tinha. E outra palavra que ele está se referindo à morte dele é a palavra êxodos em grego aqui, que se refere à partida. E olha só que interessante essa ideia que Pedro tem da sua vida, como um êxodos.
E o êxodo aqui, ele se faz referência à partida dos filhos de Israel do Egito para a terra prometida. De igual forma, Pedro entende que se ele partir desse mundo, ele está saindo desse mundo de sofrimento para a glória eterna junto com o Senhor. Isso demonstra maturidade espiritual. Irmãos, o que mais nós vemos na nossa sociedade hoje em dia são pessoas que lutam para conquistar status, bens, dinheiro, fama neste mundo. Mas isso é tudo passageiro. O nosso tesouro não está aqui. O nosso tesouro está na eternidade. Aquilo que é mais valioso para as nossas vidas não está nesse mundo. Por isso que nós cantamos o hino 288, no começo do culto, que nós somos forasteiros aqui. Em terra estranha estamos, mas o nosso lugar é no lar celestial, junto com o nosso Senhor. Tudo que nós vemos aqui, à nossa volta de material, é passageiro, se tornará em pó, e nós não vamos levar para lugar nenhum, vai ficar aqui neste mundo, mas o nosso maior tesouro está guardado lá nos céus. Pedro tinha essa convicção, e por isso que ele fala: eu fui chamado para ser pregador, pescador de homens, e vou me esforçar, enquanto tiver ar em meus pulmões, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver respirando, vou me esforçar para que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, se torne única em seus corações, a fim de que o Senhor seja louvado e glorificado. Essa é a certeza que Pedro tem, esta é a maturidade que Pedro tem. Irmãos, será que você já parou para pensar que você é um instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado nesse mundo? Sabia que Deus usa a sua vida para abençoar outras vidas nesse mundo? Já tem noção disso? Você tem noção de que Deus quer usar a sua vida para abençoar vidas que estão perdidas aí fora, que precisam ser alcançadas pela verdadeira palavra do Senhor? Se você tem essa noção, significa que você está amadurecendo espiritualmente no Senhor. Essa é a visão de Pedro. Essa deveria ser também a nossa visão neste mundo. Mas, meus irmãos, Pedro também demonstra maturidade também ao ser testemunha da vivência que ele teve com o Senhor Jesus. Testemunha de tudo aquilo que estava declarado em relação ao Senhor Jesus. Ele deixa bem claro que seu ensino não é fruto de fantasias inventadas por homens, mas um resultado de uma experiência pessoal com o próprio Senhor da glória. Em primeiro lugar, ele relata a vinda de Cristo no versículo 16, ele fala o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. A experiência que ele traz aqui é exatamente a experiência da transfiguração, narrado ali pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E o interessante é que nós temos ali João, Pedro e Tiago, naquele momento em que houve a transfiguração do nosso Senhor Jesus, onde o nosso Senhor Jesus aparece ali no meio,
com o seu corpo resplandecente, e de um lado aparece Moisés, representando a lei, e do outro lado aparece Elias, representando os profetas. E diante dessa cena, o que nós podemos entender, e o que Pedro também entendeu, é que Cristo é o centro de toda a mensagem de Deus ao seu povo. Tanto os profetas quanto a lei apontavam para Cristo, e essa é a verdadeira mensagem. E o interessante é que essa mensagem não foi uma especulação, não contaram isso para Pedro, não inventaram isso para Pedro. Pedro viu, ele estava presente, e ele não poderia deixar de falar aquilo que ele viu. Essa experiência que ele teve com o Senhor, de reconhecer e de saber do próprio Deus, que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo tão esperado, é o Messias tão esperado, a quem os profetas, a quem a lei apontava. Isso é bastante interessante, porque era muito importante ele trazer esse relato, esse testemunho, por conta exatamente dos falsos mestres que surgiram naquela época. Paulo usa a palavra aqui, fábulas, né? Perdão, Pedro fala aqui dessa palavra chamada fábulas, que são mitos ensinados pelos falsos mestres, heresias destruidoras. Se você abrir no capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No versículo 3, ele fala: também estes mesmos falsos profetas, falsos mestres, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha, irmãos, é tão diferente desses tempos de Pedro, dos nossos tempos, né? Aqui é uma frase irônica que eu faço, porque nós vemos e vivenciamos um evangeliquez no mundo inteiro, e tão forte em nosso país, que assusta. Igrejas que pregam o evangelho que não transformam ninguém, igrejas que tiram ideias mirabolantes, criam fábulas para ensinar mentiras ao povo, igrejas que não estão preocupadas com transformações de vidas, mas sim enriquecimento pessoal, igrejas que são criadas com áreas VIPs. E é interessante a gente falar do termo VIP, que é o termo em inglês VIP, que vem de Very Important Person, que é pessoa muito importante. Eu aprendi na palavra de Deus que a pessoa mais importante no culto é o nosso Senhor Jesus. Mas nessas igrejas, a pessoa mais importante são quem frequenta lá. Um culto em que as pessoas vão para assistir. Perceba que eu estou usando o termo assistir, não prestar culto. Nós estamos aqui pela honra e pela glória de Deus, prestando culto ao Senhor. Essas pessoas vão para lá para assistir o culto. Compram até pipoca para assistir, como se estivesse indo no cinema. Esse é o evangeliquez dos nossos tempos. Falsos mestres, falsos profetas, distorcem a verdade, levam o povo para a perdição. Estão aqui de fato, aqui como no versículo 3, movidos por avareza, fazendo comércio, mercadejando a palavra de Deus. Pedro está combatendo tudo isso. Agora nós podemos entender por que Pedro está
usando, esse acontecimento aqui em sua carta, é exatamente para refutar esses ensinos dos falsos mestres e dos falsos profetas. No capítulo 3, do versículo 3 e 4, diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Interessante que esses falsos mestres estavam duvidando da volta de Cristo, estavam escarnecendo a palavra de Deus. Onde está vindo Cristo? Quando que Ele vai vir? As coisas sempre foram as mesmas, desde o princípio das coisas, e nunca mudaram. E são as mesmas palavras que aquele povo no tempo de Noé falava: não, mas não vai vir dilúvio, não vai vir nada, imagina, Noé está louco, imagina. E aí o que aconteceu? Toda aquela geração foi destruída por água. No complemento desse texto fala que esses escarnecedores serão destruídos por fogo, assim como descrito em Apocalipse. Esses falsos mestres negavam a promessa da vinda de Cristo. No lugar das promessas de Deus, esses impostores anunciavam fábulas engenhosamente inventadas, que privavam ali os cristãos da sua bendita esperança de salvação. Era a ideia de que você não precisa transformar a sua vida, você não precisa mudar a sua vida, é igual hoje, em muitas dessas pseudo-igrejas, que falam que você não precisa mudar o seu jeito de viver. A igreja, na verdade, existe uma distorção do ensinamento da palavra de Deus, em que a igreja tem que influenciar o mundo, e na verdade eles pregam que a gente tem que se deixar influenciar pela igreja para a gente ser mais simpático ao mundo aí fora. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Isto é heresia. Evangelho foi para transformar vidas, para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, não ao contrário. Mas, continuando o texto, no versículo 17, além da vinda de Cristo, eles presenciaram a glória de Cristo. Diz o seguinte: pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando eles estavam diante daquela cena da transfiguração, diz o texto que de uma nuvem sai uma voz, a voz do próprio Deus, falando: este é o meu Filho, em quem me comprazo. A ele ouvi, a ele dai ouvidos. A glória foi dada ao Senhor Jesus pelo próprio Pai. Toda a honra, toda a glória, o Pai declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você vai ver esse relato lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. Mas além também da glória, vinda do próprio Deus, o próprio Pai, falando quem é o seu Filho, também as testemunhas de Cristo. No versículo 18 diz o seguinte: ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, Tiago e João subiram ao monte da transfiguração com Jesus, apareceram em glória Moisés e Elias, falando com Jesus acerca da sua partida para Jerusalém. Os apóstolos ficaram ali com medo, aterrados ali com toda aquela situação. E aí vem a voz do Senhor falando: este é o meu Filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro não poderia deixar de ser testemunha deste fato. Ele tinha que testemunhar. Agora, irmãos, fazendo um paralelo em nossas vidas. Você tem testemunhado de Cristo aos seus amigos?
Você tem testemunhado de Cristo aos seus familiares? Você tem testemunhado de Cristo aos seus colegas da escola? Você tem testemunhado de Cristo aos seus colegas de trabalho? É uma analogia extremamente válida. Da mesma forma como Pedro não deixou de falar aquilo que ele viu, nós não deixamos de falar daquilo que Deus fez em nossas vidas, do que Cristo fez em nossas vidas, em nenhum momento de nossas vidas. Temos que falar, temos que testemunhar. As pessoas precisam ver o quanto Cristo mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. O presbítero Ismael, hoje de manhã, ele trouxe um exemplo muito interessante, que às vezes nós não precisamos falar absolutamente nada, mas as nossas atitudes falam muito mais alto, quando nós verdadeiramente vivemos o Evangelho de Cristo, porque as pessoas veem em nós o quanto nós somos diferentes, então nós somos testemunhas no falar e no agir também. Mas irmãos, em última instância, nós vemos também que Pedro demonstra uma maturidade na defesa da palavra. Para Pedro, as Escrituras são a revelação de Deus ao homem, e não uma descrição de Deus feita pelo homem. Existia a ideia de descredibilizar a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus foi escrita e foi homens que escreveram aquela palavra, então talvez não foi Deus que escreveu aquela palavra. E no caso, Pedro está aqui defendendo a palavra de Deus, defendendo a autoridade de Deus, a usar homens consagrados, homens santos, inspirados por Ele para escrever as Sagradas Escrituras. No versículo 19 mostra a infalibilidade da palavra de Deus. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro passa agora desse testemunho ocular, das coisas que ele presenciou, para as coisas que ele de fato aprendeu da palavra de Deus, para ensinar aquelas pessoas que precisavam ouvir, precisavam ter as suas vidas transformadas, a fim de encontrar este apoio, esse alicerce para os seus ensinamentos. Pedro aqui compara a palavra de Deus a um farol que brilha na escuridão. A palavra sim, ela aponta para os perigos dessa vida, mas ela também revela a vontade de Deus para as nossas vidas. A expressão que ele usa aqui, que como Deus está usando a sua palavra como esse farol para iluminar os nossos caminhos, até que venha a estrela alva, ou a estrela da manhã, e a gente já está acostumado com esse termo aqui na nossa igreja, né? Estrela alva, estrela da manhã, que é a mesma estrela da alva lá em Apocalipse capítulo 22, 16, que diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A palavra nos foi dada para nos levar a Cristo Jesus. Ela que ilumina os nossos caminhos em meio às densas trevas que andamos neste mundo. Mas também, Pedro está falando da palavra profética que não é uma criação humana. E aí ele defende no versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A palavra de Deus não tem origem no homem, ela tem origem no céu. Não é na terra, não procede dos homens, mas procede de Deus. Não só a origem das Escrituras está ancorada
em Deus, mas também na sua correta interpretação. As Escrituras são dadas pelo homem, no versículo 21 diz isso. Elas não são dadas pelo homem, no versículo 21, e também nem são interpretadas conforme a vontade do homem, porque a Escritura interpreta a própria Escritura. O Espírito que realiza essa tarefa. E por isso que os falsos mestres, quando eles vão trazer alguma interpretação das Sagradas Escrituras, eles trazem segundo o conhecimento deles, interpretação deles, não segundo a interpretação da própria palavra. Um princípio hermenêutico que nós aprendemos muito no seminário é que a palavra interpreta a própria palavra. Eu não posso tirar um texto isolado e fazer as minhas interpretações, porque aí podem sair as mais terríveis bizarrices de interpretações. E nós vemos muito isso hoje em dia. Pessoas interpretando a palavra de Deus conforme quer e trazendo uma palavra completamente distorcida. Essa palavra tem origem em Deus. Diz no versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Paulo ele está quebrando a argumentação de que a palavra de Deus é falha porque foi escrita por homens. E Pedro ele fala o seguinte, olha, não. Foi o Espírito Santo de Deus tomando homens e Deus inspirando esses homens para que a sua palavra fosse escrita, para que tivéssemos essa palavra perpetuada em nossas vidas, em nossos corações, e fosse perpetuado ao longo da história da humanidade. Pedro aqui utiliza o mesmo princípio aqui de Paulo, quando Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Para amadurecermos, irmãos, precisamos das Sagradas Escrituras e da sua correta interpretação. Maturidade espiritual não vem de uma hora para outra. Um exemplo disso foi o próprio Pedro, o quanto ele penou para poder crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, e Deus tem feito isso com a sua igreja ao longo da história, amadurecendo a cada uma de nossas vidas através da sua palavra. E a pergunta que eu faço é: quanto você tem se dedicado a adquirir esse amadurecimento através da palavra? Sabendo que Pedro defendeu tanto essa palavra, tanto dos falsos mestres, dos falsos ensinos, das distorções teológicas que surgiram naquela época, e hoje nós enfrentamos muitas delas em nosso meio. O quanto nós estamos procurando amadurecer na verdadeira palavra. Deus levantou homens como instrumentos para escrever a sua palavra, mas a palavra vem do Senhor, e ela serve para nos instruir, nos exortar e nos ajudar a amadurecer, segundo a vontade de Deus, com o propósito que nós busquemos essa perfeição e sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Irmãos, se nós, de fato, olharmos para Pedro,
Um homem que demonstrou, no começo da sua carreira cristã, falta de fé, inconstância, impulsividade. E agora nós olhamos tudo isso aqui, nós vemos o quanto a palavra transformou a vida dele. Essa mesma palavra pode transformar a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Você crê que essa palavra que transformou um homem bruto, como Pedro, em um servo consagrado e habilitado para toda boa obra, entendendo que até o último momento da sua vida, enquanto tiver fôlego em seus pulmões, ele continuará pregando, sabendo que a sua morte está chegando? Será que nós podemos dizer que o Senhor tem trabalhado em nossos corações para chegarmos a esse ponto? Que nós possamos, nossos irmãos, buscar esta maturidade em nossas vidas, assim como Pedro buscou e foi transformado. Lembre-se, Pedro era um como nós, e foi usado grandemente para a honra e para a glória de Deus. Deus quer fazer isso com a minha vida e com a sua vida também.